Gravando mais uma aula aqui para o meu canal, me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos. Nessa aula daqui a gente vai falar sobre músculo cardíaco. A gente já teve uma aula falando sobre contração do músculo esquelético, outra falando de contração do músculo liso, junção neuromuscular, e agora, terminando os tipos de músculo, a gente vai falar sobre músculo cardíaco, tá? E bom que a gente já dá início a uma nova série, né? A série de cardio, da parte do Guyton de cardio. É, Já deixa o like no vídeo, é uma forma de você me ajudar a continuar esse trabalho. E bora lá pro iPad, tá? Músculo cardíaco. Primeira coisa, você tem que entender que tem três tipos de músculo cardíaco, tá? Quais são esses três tipos? A gente tem o músculo atrial, que é o músculo que reveste a parede do átrio, dos átrios do coração. A gente tem o músculo ventricular. Pô, se o atrial reveste o átrio, o ventricular reveste o ventrículo, tá? Então, músculo ventricular, que vai ser aquele que vai revestir as paredes do ventrículo, e a gente tem as fibras musculares excitatórias e condutoras especializadas, que elas não têm muita fibra de contração, tá? Não vão contrair muito. Vai ser mais uma fibra que vai gerar impulsos, né? Gerar potenciais de ação, tá? Aqui, ó, eu até coloquei isso aqui no iPad para ficar mais claro, ó. Então eu falei, ó, a gente tem os três tipos, músculo atrial, ventricular e as fibras musculares excitatórias. Lembrando que esses dois músculos aqui são muito parecidos com os músculos esqueléticos na forma com que se contraem, tá? Lembra aquela aula de músculo esquelético que eu expliquei a mecânica da contração? A maneira com que eles se contraem é muito parecida com o esquelético, né? O átrio ventricular, perdão, o atrial e o ventricular no caso. Tá? Eu vou explicar um pouquinho as diferenças mais para frente nesse vídeo. Tá? Tem algumas diferenças. E essas fibras musculares excitatórias, elas não têm muita fibra de contração, ou seja, elas não vão contrair muito, elas servem mais para gerar impulsos, né? Gerar descargas elétricas, gerar potenciais de ação, tá? Que vão percorrer ao longo do coração. Galera, lembra, é uma série, isso aqui vai ser uma série de cardio, né? Então, não espero que vocês entendam excitação rítmica nesse vídeo, tá? Tem um vídeo só para isso, vai ter um vídeo só para isso. Vamos lá. Anatomia do coração, anatomia do músculo cardíaco. É o seguinte, ele também é estriado, tá? Lembra que o músculo esquelético é estriado, né? Tem as estrias. Que são as estrias? São as bandas, né? Então, por exemplo, lembra da banda I, da banda A, né? Que uma parte é só actina, outra actina com miosina, por isso que fica mais escuro na visão, na visão do microscópio, né? O músculo cardíaco também tem actina e miosina e também está dividido nessas bandas. Então a gente consegue, né, ver partes mais claras, partes mais escuras. Os cientistas viram isso pela primeira vez e falaram assim, ó, isso aqui é uma estria. Tá? Então o músculo cardíaco também é estriado, também tem uma forma de estrias. A diferença que vai ter do músculo esquelético é que a gente tem esses discos intercalados. Aqui, ó, discos intercalados. Tá, Caio, o que são esses discos intercalados? Eu até coloquei aqui, ó. As fibras musculares são compostas de células individuais conectadas em série, em paralelo com umas com as outras. É o seguinte, a diferença para o músculo esquelético é esses discos intercalados, que separa uma célula muscular da outra. Então, isso aqui, ó, disco intercalado, na verdade, é a membrana celular. Né? É a membrana que divide, por exemplo, essa célula aqui, ó, né, dessa célula aqui. Não tem isso no músculo esquelético. Lembra da aula de músculo esquelético? Não tem isso. É tudo junto no músculo esquelético, né? Aqui não. Aqui são células grudadinhas uma na outra. Tanto em série, que é em série? Uma célula seguida da outra. Lembra lá do ensino médio, né? De pilhas em série. Então, é uma célula grudada, assim, ó, em série uma com a outra, quanto em paralelo, que é uma do lado da outra. Né? Uma do lado da outra. E, de novo, esses discos intercalados que são presentes no músculo cardíaco servem para separar uma célula da outra. Então, é uma membrana celular, literalmente isso. Tá? E esses discos intercalados, eles vão ter aqui, ó, junções comunicantes. Por quê? Porque quando eu tenho um potencial de ação, né, eu tenho que passar íons por aqui. E esses íons vão passar por junções comunicantes, né, nesses discos intercalados. Ok? Que até coloquei aqui, ó. Potencial de ação viaja facilmente pelas células do músculo cardíaco. Por quê? Por causa das junções comunicantes. Tá? Vamos continuar. E a gente chama essa organização aqui de sincício. Tá?
Lembra que a gente tem três tipos de músculos, né, cardíacos. Tem o atrial, ventricular e as fibras excitatórias, né, fibras musculares excitatórias. É o seguinte, dois deles são sincícios, dois deles se organizam dessa forma. Quais são eles? O atrial e o ventricular. As fibras excitatórias não funcionam dessa forma, tá? Eles são divididos em sincício. Então, a gente tem dois tipos de sincício. A gente tem o sincício atrial, que, de novo, é a parede do átrio, e o sincício ventricular. Só que entre o sincício atrial, entre o músculo atrial, né, e o músculo ventricular, a gente vai ter no meio um tecido fibroso. Tá? Um tecido fibroso que vai estar lá nas válvulas atrioventriculares, né, e vai impedir a condução do potencial de ação do músculo atrial para o músculo ventricular. Esses potenciais de ação vão ser conduzidos pelos feixes AV, mas eu vou explicar isso melhor depois, em outra aula, tá? Mas o tecido fibroso está ali para impedir essa conexão, a passagem desse potencial de ação do ventricular para o atrial, tá? Ou do atrial para o ventricular. Só um negócio. O ventrículo esquerdo, ele tem uma característica em comum dele. Qual que é? O ventrículo esquerdo, ele contrai torcendo. Tá? Então, tipo assim, ó, eu tenho o ventrículo esquerdo aqui, ó, por exemplo. Ele não contrai assim, ó, né, igual a maioria dos músculos, né, ele contrai puxando. Não, ele contrai assim, ó, torcendo. E por que que isso é bom? Por que que isso é bom? Porque o sangue vai ser ejetado mais rápido quando ele torce, né? A base aproxima aqui, ó, do ápice, tá? Então vai empurrar o sangue. E para distorcer, ele distorce mais rápido e mais fácil. Distorcendo, ele aumenta o volume e permite que o sangue venha do átrio para ele. Tá? Então, ele se organiza dessa forma, no ventrículo esquerdo. Tá? Continuando. Caio, fala do potencial de ação do músculo cardíaco. Ele tem uma particularidade. Qual que é a particularidade dele? É o seguinte, ele vai ter uma fase que chama platô. Tá? Eu vou explicar por que tem esse platô. Mas se tirar esse platô, fica tudo normal, igual um potencial de ação normal. O que a gente tem? A gente tem a despolarização, né? Lembra? O potencial de ação é o que estimula a contração, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter a despolarização. Caio, como é que ocorre a despolarização? Né? Lembra que o potencial de repouso dele é menos 85, né, mais ou menos, e depois da despolarização ele vai subir para mais 40, mais 35. Então ele sobe muito. Como é que ele sobe? Como é que o potencial de ação sobe? Caio, eu não sei o que é potencial de ação. Assiste a aula de potencial de ação, tá? Tem no meu canal. Só digitar potencial de ação, Caio Esper, tá? Na despolarização, o que acontece? Eu vou abrir na membrana, né, os canais rápidos de sódio. Então aqui, ó, fase 0, despolarização, abertura dos canais rápidos de sódio. Lembra? Vai entrar muito sódio na célula, né? Entrando muito sódio, a membrana fica positiva, né? A célula fica positiva. Então, a gente vai ter um aumento, né, do potencial. Tá? Vai de potencial de repouso, né? Eu vou ter um potencial de ação, despolarização. É o seguinte. Normalmente, quando a gente tem um potencial de ação, né, logo após a despolarização, a gente tem a repolarização, né, que ele voltar aqui ao potencial normal, potencial de repouso. Só que, no músculo cardíaco, a gente não tem isso direto. Primeiro, a gente passa por uma fase de platô. Por que, Caio, que a gente passa uma fase de platô? Vamos relembrar nos outros músculos, né? Por que a gente tem esse potencial assim? Lembra que quando a gente... Tá, despolarização, a gente abre os canais rápidos de sódio. Aí depois a gente fecha os de sódio e abre os de potássio. Aí vai sair potássio da célula, vai sair carga positiva de dentro da célula para fora. Saindo carga positiva, a célula fica menos positiva, vai diminuir o potencial da membrana. Tá? E vai voltar para o potencial de repouso. Lembra que tem até uma hiperpolarização. Tá? Só que, isso por causa da abertura dos canais de potássio. Por que no músculo cardíaco isso não ocorre? Porque antes disso eu tenho um platô. Né? Que ele vai baixar um pouquinho, mas não vai baixar muito, vai continuar acima do limiar, e depois que ele ocorre a repolarização. Perdão, repolarização, né? Aqui está errado. A repolarização. Caio, por que tem esse platô? É o seguinte, tem dois fatores do platô. Até coloquei aqui, ó. Fase 2, platô.
Então, é o seguinte, por que não vai ter uma repolarização direta? Por quê? Porque os canais de potássio, que são aqueles que vão causar a repolarização final, eles vão ficar fechados, né? A célula fica muito menos permeável ao potássio nessa fase de platô. Tá? Então, não vai sair potássio igual saía tão rápido assim. Entenderam? Então, eu coloquei aqui, ó. As células ficam... a permeabilidade da membrana do músculo cardíaco para potássio diminui cerca de 5 vezes. Tá. E outra coisa, cara, qual que é o outro fator? O outro fator é que aqui, ó, aqui eu abri os canais rápidos de sódio, né? Canais rápidos de sódio. Aqui eu vou abrir outro tipo de canal, e não os de potássio. Qual que eu vou abrir? Eu vou abrir os canais de cálcio. Os canais de cálcio que vão trazer sódio junto. Aí você pensa, pô, eu tenho a membrana aqui. Tá? Tem a membrana. Aqui é dentro da célula, aqui é fora. Lembra que eu abri os canais de sódio rápidos, né? Então vai ficar com muito sódio aqui. Tá? Muito sódio. Aí eu fechei esse canal. Caio, eu tenho mais cálcio. Eu tenho muito cálcio aqui, ó, fora da célula do músculo. Muito cálcio, tá? Eu vou abrir uns canais de cálcio. Então vai entrar mais cálcio. Vai entrar cálcio de fora para dentro. Tá? Vai entrar cálcio de fora para dentro. E esse cálcio é positivo. Tá? Então vai entrar mais carga positiva para dentro. Então não vai baixar o potencial. E além de cálcio também, com esses canais de cálcio também entra um pouquinho de sódio. Então por isso que vai manter essa fase de platô. Enquanto esses canais de cálcio estiverem abertos, né, os canais de potássio, que seria o contrário, mandar potássio para fora para voltar com potencial para o potencial de repouso, eles estão fechados. E esses canais de cálcio, eles são muito lentos. Eles demoram cerca de 0,2 segundos. E para potencial é muito tempo para fechar. Só quando eles fecharem, quando parar de entrar cálcio para dentro, quando parar de entrar sódio para dentro, por esses canais, é que eu vou abrir, eu vou abrir os canais de potássio e, né, repolarizar a célula, voltar a célula ao potencial de repouso. Sair potássio para deixar o meio menos positivo. Tá? Entendeu essa parte? Agora, pensa comigo. Olha, eu falei para vocês que a contração muscular cardíaca é semelhante à esquelética. Tá? Presta atenção. Semelhante à esquelética. Tá, você entendeu isso? O que ativa a contração muscular esquelética? Não é o cálcio na tropomina, né, tirando a tropomina e puxando a tropomiosina junto, para a miosina ligar na actina, né, e puxar a actina. O cálcio ele também vai ativar a contração do músculo cardíaco. Só que, qual que é a diferença para o músculo esquelético? Eu falei para vocês na aula de músculo esquelético que o cálcio ele vem do retículo sarcoplasmático. Ele está armazenado no retículo sarcoplasmático e quando você tem um estímulo, você libera ele, né? Quando o potencial de ação chega, você libera ele para dar ação da contração. Qual que é a diferença para o músculo cardíaco? É que o retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco não é muito bem desenvolvido. Uai, Caio, da onde vem esse cálcio, então, para ativar a contração? Ele vem de fora. É esse cálcio aqui, ó. Estava fora e ele entrou no potencial, na fase platô. Esse cálcio aqui que estava fora da célula que vai ser responsável por causar a contração, para ir na tropomina e puxar ela. Pegaram a diferença? Né? Tem cálcio no retículo sarcoplasmático também do coração, só que eles são muito pouco desenvolvidos. A maior parte do cálcio vem de fora. Tanto é que se você pegar o coração e colocar numa solução sem cálcio, ele para de bater, porque ele é dependente do cálcio externo, do cálcio extracelular. Pegar essa ideia é a principal diferença, sim, da contração dos dois. Até coloquei aqui. Tá. E depois tem a repolarização, que é a abertura dos canais de cálcio, de potássio. Até falei aqui. Aí eu coloquei umas observações.
O músculo cardíaco ele tem uma velocidade de condução menor na parte atrial e ventricular. Então, na parte atrial e ventricular, cerca de 0,3 a 0,5 metros por segundo, né, a condução do potencial de ação, que é 1/10 da velocidade das fibras esqueléticas. Só que, no sistema condutivo, que é as fibras de Purkinje, não vou falar aqui nesse vídeo, não vou discorrer sobre isso nesse vídeo aqui, é mais rápido, cerca de 4 metros por segundo, tá? Aí, tá, tem o período refratário, que é aquele período que você não consegue gerar outra descarga, né? E geralmente é 0,03 segundos, perdão, 0,3 segundos, que é 0,2 segundos do platô mais 0,05 dessa parte aqui, né, que ele não consegue não consegue se polarizar, tá? Mas tá, vamos lá, continuando. Eu coloquei aqui, ó, mesmo esquema do músculo esquelético, porém o cálcio também vai da abertura dos canais de liberação de cálcio. Coloquei errado, tinha que ter colocado principalmente da abertura dos canais de cálcio. Aquela abertura que eu falei para vocês, tá? Galera, primeira parte é isso, tá? Isso que eu queria falar. Não vou deixar o vídeo muito longo, já está com 16 minutos. Se gostou do vídeo, deixa o like, vai me ajudar demais. Eu vou fazer uma série, né, de cardio, aquela série do Guyton, tá? As imagens eu peguei todas do Guyton, acho que só a última eu não peguei do Guyton, mas eu fiz essa aula baseada no Guyton. Se gostou da aula, deixa o like, se inscreva no canal, se não for inscrito, vai me ajudar demais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me siga no Instagram, @espercaio. Até a próxima.